segundo livro de Samuel. Segundo Samuel. Segundo Samuel, e nós vamos ler uma passagem que é muito conhecida. Nós vamos ler um versículo e vamos meditar nesse texto. Capítulo 9 e o versículo 1. Segundo, quando estamos no Antigo Testamento, sempre é no masculino. Livros. Segundo livro de Samuel. Não é muito certo, aliás, é completamente errado dizer segunda Samuel. É segundo Samuel. 9 e 1, acharam? Amém? E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonas? Esse é o texto que nós queremos meditar. Você conhece essa história? Essa história, ela é uma história que aconteceu, uma história com H, não é essas historinhas, não é uma fábula, não é também uma parábola, isso não é uma parábola, isso aconteceu. Desse ponto aqui, dentro da linha do tempo, há mais ou menos uns 25 a 30 anos atrás, quando Davi ainda não era rei. Davi ainda não era rei, na verdade, Davi era caçado como um animal pelo pai de Jonatas, Saul, o primeiro rei. Davi era caçado como um animal e de todos os meios, com todas a potência de Saul, que era o rei na época, procurado para matar. Foi caçado à morte. E Deus mesmo quem guardou Davi. Então, nessa época, Davi e Jonatas, filho de Saul, eles criaram uma amizade muito forte. Criaram um vínculo de amizade que até hoje é de uma forma vergonhosa. Ela é usada por aqueles que defendem a questão homossexual, defendem que Davi e Jonatas, eles tinham um caso, porque a Bíblia diz de que Jonatas amou Davi. Então eles defendem que o negócio é de Bíblia, então algo vergonhoso, deturpado a Bíblia, mas o fato é de que a Bíblia diz de que os dois fizeram uma aliança, de que aquele que passasse por aqueles problemas, aquele que chegasse ao trono, Jonatas sabia que Davi seria rei. Jonatas tinha certeza de que Davi seria rei. E que quando ele chegasse ao trono, ele lembrasse da família de Jonatas. Eu penso que Jonatas já estava meio que pensando, porque se o camarada vai ser rei, eu não vou ser. Provavelmente eu deverei estar morto, Jonatas pensando, né? Só assim, algo, a Bíblia não diz sobre isso, mas podemos seguir essa linha. Muito bem. E aí então, o tempo passa, você conhece a história, o tempo vai passando, e Saul cada vez mais se enterrando, até que acaba o tempo. Jonatas, nesse meio tempo, Jonatas casa, e Jonatas tem um filho. O nome desse filho, Jonatas coloca de Mefibosete. Mefibosete é o nome do filho de Jonatas. E aí então, avançando no tempo mais ou menos uns 10 anos. Um dia, na casa de Saul, chega uma notícia de que Saul morre. E junto com Saul, o seu filho Jonatas também morre. E a pessoa que estava incumbida de cuidar de Mefibosete, neto de Saul, filho de Jonatas, passa a mão no menino. E com pressa, porque a cultura da época era de que quando mudasse a linhagem do rei, e como aconteceu aqui, a linhagem do reino saiu da casa de Saul
e foi para uma outra linhagem, que é a casa de Davi, a cultura era de que a linhagem que assume o trono matasse todos os descendentes da linhagem que era o trono, que era a real, para que lá na frente não viesse a acontecer de um neto, ou um bisneto, ou um tataraneto, enfim, viesse reclamar o reino e se levantasse contra o rei. Enfim, então a solução mais prática, brutal, mas mais prática, é elimina todos, mata todos. E a ama de Mefibosete, a mulher que cuidava daquela criança, que agora tem 5 anos, quando ela ouve essa notícia, ela passa a mão na criança com o objetivo de salvar a vida da criança e salvar uma chance de lá na frente essa criança herdar o reino. Passa a mão na criança e sai fugida. E nessa corrida, nessa fuga da ama, ela deixa Mefibosete, a criança, cair. E nessa queda, quebra, eu não sei dizer se as pernas ou os pés, provavelmente ambos, as pernas e os pés de Mefibosete se quebram. E na época não tinha muitos recursos, eles cicatrizam de uma forma deformada. Cicatrizam, enfim, o que era uma criança 100% normal, fisicamente, ela torna-se uma pessoa, uma criança paralítica, coxo dos 2 pés, os pés tortos, os pés tortos. E essa criança cresce, essa criança se desenvolve e torna-se um homem. Os teólogos dizem que nesse momento aqui, de 2 Samuel, no capítulo 9, essa criança que antes tinha 5, agora deve ter entre 20 e 25 anos, mais ou menos. Um jovem homem. No entanto, aleijado. Essa é a história de Mefibosete. Essa é uma interpretação, embora assim bem superficial, mas essa é a história, irmãos. E aí então, no capítulo 9, no capítulo 8 desse livro de 2 Samuel, se você for ler, dá uma história de Davi. Davi vence todos os seus inimigos. Davi se estabelece de uma forma ampla, de uma forma grandiosa no reino. Ele estabiliza o reino, ele começa a reinar sobre todo Israel. E ele dominou todos os seus inimigos. Aqueles que tinham que ser mortos, Davi mata. E aqueles que fazem acordos tornam-se vassalos. É vassalos ou vassalos? Vassalos. Tornam-se vassalos. O que é isso? Eles pagam o imposto. Eles pagam o imposto. Eles pagam por ano ou mensal, não sei. Eles pagam para que tenham paz. Alguns tornam-se escravos, enfim. Assim vai. Davi estabiliza tudo. Depois de Davi estabilizado, inicia do reino de Davi e o próprio Davi estabilizado no trono, inicia o capítulo 9. Por isso que o capítulo 9 começa com um então. Então, depois de tudo acertadinho, depois de tudo estabilizado, o reino confirmado, todos os inimigos colocados nos seus devidos lugares, então, a Bíblia diz que Davi faz essa pergunta. Escuta, Davi lembra-se. Eu acho que Davi não esqueceu, mas vamos supor que Davi lembra-se e Davi cita essa pergunta. Ele faz essa pergunta. Escuta, existe ainda alguém da casa de Saul, da casa de Jonatas, o meu grande amigo, aquele com quem eu fiz uma aliança, para que eu possa fazer alguma coisa boa, para que eu possa usar de benevolência, da misericórdia de Deus para com ele? E aí então surge alguém, olha, nós não sabemos, mas existe um servo que era da casa de Saul. E onde é que está esse servo? O nome dele é Ziba.
pois manda chamar o Ziba aqui. Chamaram o Ziba na frente do rei Davi. E Davi pergunta a Ziba: és tu Ziba? E Ziba diz: teu servo. Escuta, Ziba, você conhece alguém da casa do teu senhor, Saul ou Jonatas, que está vivo ainda? Alguém está vivo da casa, para que eu use de benevolência do Senhor, de misericórdia de Deus para com ele? E aí então o Ziba diz: existe um filho de Jonatas. E se você observar, e isso é muito importante na leitura do texto, Davi nem pergunta, Davi não menciona, Davi não faz menção da situação física de Mefibosete. Quem fala que Mefibosete era coxo dos pés é Ziba e o próprio escritor Samuel, não é Davi. É muito importante nós observarmos esse detalhe na leitura. Não é Davi que cita. Ah, é aquele que é aleijado. Não, Davi não fala. Davi nem comenta que ele tem algum defeito. Pois bem, Ziba diz: olha, existe um aleijado dos dois pés, e ele vive em Lodebar. Muito bem, Ziba. Vá atrás dele e traga-o para a minha presença. Foram em Lodebar, na casa de um Maquir. Tem um Ziba aí? Tem aqui, desculpa, tem um Mefibosete aí? Tem, ele mora aqui. Mefibosete, te apronta, porque o rei Davi quer te ver. A história é assim. O rei Davi? Sim, o rei Davi. Mefibosete pensa assim: estou morto. Vou morrer. O rei Davi quer me ver? Ele exterminou todos os inimigos, estabilizou o reino, acertou tudo, só tem eu da família de Saul, e Davi manda me chamar? Pois bem, o rei está chamando, eu vou. Chega diante de Davi o Mefibosete. E então Davi fala: és tu Mefibosete? E ele disse: sou eu mesmo, seu Davi. Sou eu mesmo, Mefibosete. Disse: não temas. Davi diz para ele: não temas, porque eu vou usar de misericórdia para você. Todas as terras que eram do teu pai, eu vou te devolver. Todos os servos que eram do teu pai, eu vou te devolver. Tudo o que era teu vai voltar para ti. E tu comerás pão na minha mesa por todos os dias da tua vida. Essa é uma história veterotestamentária, lá do Antigo Testamento, que ela é um retrato, Jardel, da minha vida e da nossa vida. Ela aponta para isso. Ela aponta para isso. E aí então eu quero, depois dessa breve interpretação, não é? Eu quero trazer e fazer essa ponte, fazer uma ponte espiritual entre Mefibosete e nós. O plano de Deus, como Deus nos tirou, como Deus nos trouxe e nos colocou aqui, na sua casa, comendo pão na presença dele. Amém? Esse é o meu objetivo. Esse é o meu objetivo, esse é o meu alvo. Se você sair daqui e puder levantar a tua mão e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque tu me tirastes de Lodebar. Eu atinjo o meu objetivo. E eu vou
de férias, o homem mais feliz da vida. Aliás, eu acho que eu nem devia ter pregar hoje, porque eu estou assim, voando. Muito bem. Como nós podemos ver, irmãos, deu para você entender um pouquinho nessa minha interpretação do texto? Como nós podemos ver, Mefibosete era um homem de linhagem real. Mefibosete, ele vivia no palácio. Ele era neto de Saul. E nessa idade de 5 anos, provavelmente Mefibosete, ele já conseguia entender de que o seu avô era rei. E de que provavelmente o seu pai seria rei, sucessor do seu avô. E que provavelmente, se as coisas caminhassem no plano normal, na regra normal, no caminho normal, um dia ele herdaria o trono que hoje era do seu avô. Então, por aqui nós podemos ver que a vida de Mefibosete, dessa criança, dessa criança de 5 anos, era uma vida promissora, pastor Valdir. O menino estava com o futuro garantido. O futuro dessa criança era um futuro glorioso. Ele ocuparia a cadeira, o trono real. A cadeira que hoje ele brinca ao redor do seu avô, quem sabe? Onde ele corre ao redor e o seu avô sentado, um dia seria dele. Ele fazia essas questões, fazia de Mefibosete com uma perspectiva de vida enorme. O seu futuro era uma promessa grandiosa. E eu acredito que no seu coraçãozinho, ele pulava de alegria, só de pensar, o meu vô é rei em Israel. Pois a minha neta, ela fala isso. O meu vô é o pastor da The New Life. Imagina lá, não é mesmo? Imagina lá. Ela diz, e eles dizem, se espelham e veem, de certo, vê o avô com aquela coroa, com aquela espada, aquela pompa toda, e aquilo enchia o coração, brilhava os olhos do coração daquela criança. Muito bem. Só que algo trágico aconteceu. E eu quero já, daqui do início, começar a traçar o paralelo. Amados, quando Deus nos criou, quando Deus, irmãos, é certo que nós temos a Bíblia, é certo que nós sabemos um pouco, pastor Adriano, do céu, é certo de que nós temos uma ideia, é bom que você saiba disso, nós temos uma ideia do que seremos. Do que seremos. Mas o pastor Antônio Gilberto, ele diz assim, olha, nós temos uma ideia para que nós tenhamos uma esperança. Agora, a coisa na realidade mesmo, nós só vamos saber lá. Hoje nós vemos a coisa como se tivéssemos um véu. E o futuro, irmãos, eu não sei se eu posso usar a palavra futuro, porque não existe futuro para o salvo. Não existe, porque nós vamos viver eternamente. Não tem futuro, tem só o presente. Mas o que eu quero dizer é o porquê, o motivo, o alvo, o futuro, deixa eu usar essa palavra, do ser humano que ia na mente de Deus, só na eternidade nós vamos saber. Quando ele cria Adão e cria Eva e coloca no jardim do Éden, irmãos, era algo glorioso. A própria Bíblia diz que era a coroa, é a coroa da criação, é o homem perfeito, perfeito, sem defeitos, não é? Sem um homem perfeito, uma mulher perfeita. Fico imaginando o quão linda que não seria a Eva. Não é? Eu tenho um vislumbre quando eu vejo a foto da Ana. Aí eu digo, mas essa Eva devia ser muito bonita.
Coisa linda. A perfeição que não devia ser Adão, irmãos. A capacidade de Adão. A capacidade mental de Adão. O conhecimento de Adão. A inteligência de Adão. Algo tremendo. Algo tremendo. Só que, assim como Mefibosete, as coisas mudaram. As coisas mudaram. Houve uma tragédia na vida, no percurso, nos dias. Houve uma tragédia. E o homem caiu. E o homem caiu, a verdade é essa. O homem teve uma queda. E o homem caiu da graça. O homem caiu da presença de Deus. O homem caiu dos projetos de Deus. O futuro do homem foi comprometido. E você conhece a história. Assim como Mefibosete saiu do palácio, saiu lá da vida real, saiu lá da fartura, saiu lá da provisão, saiu lá da segurança, saiu lá da fartura do pão, da riqueza, não é mesmo? Saiu lá da pompa e foi para Lodebar. A palavra Lodebar, lugar sem verde. A base da palavra, lugar sem verde. Você sabe o que é um lugar sem... Por que não tem verde? Porque não tem água. Lugar sem verde. Olha o paralelo, irmãos. A Bíblia diz que Deus plantou um jardim. Deus plantou um jardim. Jardim fala de verde. Jardim aponta... Não tem como você não ter um jardim e não ter verde. E quando o homem peca, quando o homem cai, quando o homem passa, sai dos projetos de Deus, Deus o tira do jardim e ele sai do lugar verde. Aliás, água era o que não faltava naquele lugar, para gerar o verde. Muito bem, vamos em frente então. Algo terrível aconteceu, algo trágico aconteceu logo no início da sua infância. Agora, amados, como eu quero aplicar esse texto para nós temos que pensar na minha vida. Eu quero pensar na minha vida e quero que você pense na sua vida. Eu quero que você pense na sua vida. O que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu? O que foi que me tirou da casa do pai, da casa do rei, da casa real? O que foi que me tirou do palácio real? O que foi que me fez? Aquele garoto nobre tinha tudo para dar certo e foi parar não se sabe aonde. Não se sabe como. A Bíblia não relata nada. A Bíblia não relata nada. Relata que ele tinha 5 anos e depois mais ou menos 25, quando se apresenta. Fora disso, ele sai do mapa. Ele sai. Você já parou? Você já parou para pensar como deve ter ficado o coração de Mefibosete? Você já parou para pensar nos sonhos que ele tinha? Como deve ter ficado o seu coração? Os sonhos que ele teve um dia, ainda criança, foram tudo embora. A família foi toda embora. O seu avô foi morto. A sua avó foi morta. O seu pai foi morto. Acabou tudo. Da família de Saul, da família real, só tem um. Sobrou só eu. Como as coisas mudam. Como mudou as coisas de um momento para o outro na vida de Mefibosete. É levado para o anonimato, aonde vai crescer e virar um homem. Tudo esquecido. Quem sabe, irmãos, até por ele mesmo. Até por ele mesmo. Mas aqui entra a graça de Deus. Irmãos, veja bem, depois de tudo estabilizado, Davi estabilizou o reino, Davi reinou, o reino estava caminhando, as coisas estavam certinhas, tudo certinho. Davi se lembra, por que eu vou pagar essa promessa? Ele já morreu mesmo. O Jonas está morto, o Jonatas está morto. Veja se isso aqui não é um paralelo com a graça de Deus. E o próprio Davi, ele diz,
eu quero usar de benevolência, da misericórdia de Deus para com ele, se houver alguém. E Davi calcula, porque pelo amor próprio de Davi, Davi não conseguiria talvez amar Mefibosete, porque era um inimigo, era um risco, Mas Davi se lembra, e Davi faz menção, e Davi cumpre a sua promessa. Assim foi Deus para conosco. Assim foi Deus para comigo e para contigo. Não pensa que você está aqui por méritos. Não pensa que Deus foi atrás de ti por méritos seus. Eu e você, irmãos, não temos nada. Não tínhamos e não temos nada para merecer o amor de Deus. A graça de Deus. Misericórdia aqui é graça. A graça de Deus que nos alcançou. Foi uma coisa unilateral. Deus quis. Deus, o coração de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus, que foi ao meu encontro. Mefibosete estava esquecido. Aproximadamente 20 anos. Vamos deixar por 20 anos. 20 anos, irmãos, de amargura naquele deserto. 20 anos, irmãos, naquele lugar. Um príncipe, um candidato ao trono, um homem, um candidato à realeza, um candidato ao reinado, um candidato à fartura, um candidato à felicidade, um candidato, irmãos, ao poderio, vivendo em Lodebar. Vivendo em Lodebar. O silêncio de Deus às vezes serve para fazer crescer. O silêncio de Deus serve justamente, ele vai, mesmo que todos esqueceram, mas Deus não esquece. Mesmo que ele esteja em silêncio, jamais ele esqueceu e jamais esquecerá. Jamais esquecerá de algum, de todos. Ele sabe onde estão todos. Quando Ziba diz, olha, eu conheço um camarada, eu sei de uma pessoa, eu conheço um, o nome dele é Mefibosete, ele vive em Lodebar, na casa de um fulano de tal. Amado, o nosso endereço é conhecido no céu. Deus sabe onde eu e você, porque eu sou filho e você é filho também. Mas Ele sabe onde cada um, que não é filho ainda pelo poder da adoção, mas Ele sabe onde está. Não tem homem, não tem mulher, não tem moço, não tem moça, que esteja em algum lugar desse planeta, que seja desconhecido de Deus. Ele sabe o meu endereço, as minhas condições, o meu futuro, a minha situação é conhecida no céu. Aleluia, aleluia, aleluia. O nome Mefibosete é composto por duas palavras. A primeira significa despedaçado e a segunda, vergonha. Que nome? Que despedaço, despedaçado, quebrado, moído. Vergonha. Duas coisas que nós não queremos, né? E eu creio que essa história o Espírito Santo escreveu para revelar o nosso próprio estado, irmãos. Eu me lembro de quando eu ainda não era adotado. Eu me lembro quando eu ainda não podia dizer. Eu dizia que eu era filho de Deus, porque todo mundo diz isso. Mas não é assim não, você sabe disso, não é? Nem todos. Para ser filho de Deus tem que nascer de novo. Eu me lembro de quem era o Eliseu. Eu me lembro. Eu digo isso até com temor de Deus, mas essa é a realidade que eu penso, que se Deus não tivesse me salvado, se Deus não tivesse ido em Lodebar me buscar, me arrancar de Lodebar, hoje eu não estaria mais vivo. Hoje eu não estava mais vivo. E a questão, irmãos, quando Mefibosete chega, o estado da pessoa, o pecado, essa queda, ela deforma a pessoa, não é? Ele era coxo dos pés, ele não podia entrar, ele não podia frequentar o trono. Eu não sei o que aconteceu, se foi só os pés, se foi as pernas, enfim. O fato é de que ele tinha um andar torto, ele não conseguia se manter direito.
Ele atrasava as coisas. Ele atrasava as coisas. E aí então, quando ele chega diante de Davi, e Davi pergunta para ele, uma identificação. Lembra de quando o anjo chega para Jacó e pergunta para Jacó, como é que é o teu nome? O meu nome é Jacó. A reforma que Deus faz, ele traz, mas ele não alivia as questões, não é mesmo? E Davi identifica Mefibosete, és tu o Mefibosete? Mefibosete diz assim, olha como o pecado transforma, como o pecado transtorna. O pecado transtorna. Você lembra de quando Jesus chegou no tanque de Betesda? E aí tinha um monte de pessoas doentes, tinha um monte de Mefibosetes por ali. Jesus chega num, e ele chega num aleijado. Quantos anos o aleijado estava ali? 38 anos. Jesus chega para ele e faz assim, fulano, você quer ser curado? Deixa eu aumentar um pouquinho para você entender a condição do aleijado. Senhor, está brincando comigo? Você está de gozação? Tu não me conhece? Rapaz, eu estou aqui 38 anos. Não tem jeito para mim. Não tem condição para mim. A minha situação é irreversível. A condição física dele paralisou inclusive a sua mente. A visão dele era a visão de um paralítico. A visão daquele paralítico. O problema maior dele estava na mente dele. Esse catre aqui é meu, rapaz. Esse canto aqui é meu. Ninguém entra aqui. 38 anos. Eu sou o mais velho daqui. Eu sou o decano de todos eles aqui. Ó. Eu tenho a honra de ser o mais velho. Daqui ninguém me tira. É impossível eu sair daqui. Jesus não perguntou nada disso. Jesus não perguntou o nome. Jesus não perguntou quantos anos ele estava ali. Jesus não perguntou se era difícil, se o caso... Ele já foi dizendo tudo. Não tem jeito. 38 anos que eu estou aqui, ninguém conseguiu. Alguém vai na minha frente e eu volto para cá. Não tem jeito para mim. Jesus não perguntou nada disso. Da mesma forma, a mesma situação. Ele também era um paralítico. Não sei o que ele era paralítico nele. Mas era um homem que representa nós. Aponta para nós. E Jesus foi ao encontro dele. E aqui Davi manda o Ziba. Quando o Mefibosete chega, eu mesmo. O que é que te fez olhar para um cão morto? O que foi que te deu na cabeça de lembrar-te de um cão morto? A situação de Mefibosete, o tempo que ele ficou em Lodebar, foi transtornando, foi cauterizando a sua mente, foi queimando as esperanças, foi queimando os sonhos, foi queimando aquelas questões que ele tinha. Quem sabe ele nunca nem lembrava mais. E a mente dele foi ficando igual aos seus pés. O pecado faz isso. O pecado faz isso. Na vida do homem. Não tem jeito. Não, eu já tentei. E frustra porque é algo que ele mesmo não pode fazer por ele. Ele mesmo não podia endireitar os seus pés. O paralítico no tanque de Betesda não podia, pelas suas forças, pelo seu poderio, pela sua condição, não podia se arrumar, se endireitar, não podia. E aquilo frustra. Aquilo frustra. Eu já ouvi de uma pessoa, você acha que eu quero ser assim? Você acha que é o meu desejo andar assim que nem um porco? Você acha que é o meu desejo eu ficar bêbado a ponto de cair? Você acha? Só que eu não consigo. Você acha que eu quero me prostituir? Você acha que eu quero roubar? Você acha que eu quero usar a droga? Que eu quero... Você acha? Não, eu não quero, mas eu não posso. Eu não consigo.
além de ser paralítico, é escravo, é dominado. E o próprio Jesus diz que quem pratica o pecado é escravo do pecado. E hoje nós não temos ideia do que é escravo. Nós não temos ideia do que é ser escravo. Mas na época era muito natural. Na época era muito natural. Escravo não tem vontade. A vontade é a vontade do seu Senhor para ele. Escravo não tem vida. A vida dele está na mão do seu Senhor. Existe um paralelo aqui entre escravidão e doulos, que Paulo diz, olha, eu sou o doulos do Senhor. Eu sou escravo dele por livre e por espontânea vontade. Não é a questão de ser escravo do pecado como somos. Mas da mesma forma, na verdade, essa questão do livre-arbítrio, ela vai até um determinado... Tem gente que faz uma confusão. Livre-arbítrio é só eu ter o direito de escolher a quem servir. Porque depois de eu escolher, eu perco o meu direito. Eu perco o meu direito. Não é? Hoje é que nós... Sabe? Não, porque o meu livre-arbítrio, porque não sei o quê. Amado, depois que você decidiu servir ao Senhor, amada também, para não trazer as mulheres para esse lado também, depois que decidimos, nós nos tornamos escravos. O meu livre-arbítrio deixa de existir. E nós dizemos, Senhor, Senhor, se Ele é Senhor, eu sou servo. A minha vontade é a vontade dEle. O meu querer é o querer dEle. O meu alvo é o alvo dEle. O meu projeto é o projeto dEle. Voltamos para o eixo. O pecado transtorna tanto o ser humano que afinal o torna desprezível aos seus próprios olhos. Mefibosete se identifica como um cão. Um cão, um animal imundo e ainda morto. Um cão morto. Formando uma autoimagem negativa de si mesmo. Incapaz de perceber que em Cristo Jesus, que ali com o rei, diante do rei que é o rei dos reis, diante do Deus que é o Deus do rei Davi, ele pode mudar tudo. Ele muda toda a história. Ele transforma a história. Ele abre porta onde não tem porta. Ali quem está chamando é o rei dos reis. Hoje eu estou aqui como Ziba. Hoje eu estou aqui como Ziba. Hoje eu quero ser um Ziba. Amado, querido, querida, se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele está falando com alguém. Alguém. Quem sabe você está, eu não vou dizer em Lodebar, mas está ali vizinho de Lodebar. A caminho de Lodebar. Não é o lugar de Deus para ti. Não é o que Deus tem para ti. Amado, como eu disse, e nós temos que lembrar isso, Deus não quer saber a intensidade, Deus não quer saber o teu pecado, Deus não quer saber dos teus problemas, Deus não quer saber da tua dificuldade, Deus não quer saber o que está quebrado, o que está torto. Ele não quer saber. O que Ele quer saber é uma coisa só. Você está disposto a atender o chamado do rei para sair de Lodebar. Saia de Lodebar. Hoje é o dia de sair de Lodebar. Hoje é o dia de voltar para a casa do rei. Hoje é o dia de voltar. Mefibosete estava perdido, Mefibosete estava esquecido. Ninguém dava nada por Mefibosete. Mas ele nunca deixou de ser príncipe. O filho pródigo daquela parábola, aí sim é uma parábola. Lá no lado do chiqueiro do porco, imundo, eu não sei as condições da roupa dele, mas provavelmente completamente destruído, caído. E a Bíblia diz que deu nele, ele desceu tanto, ele se aprofundou tanto nesse Lodebar, de que a Bíblia diz que ele estava com vontade, ele não comeu, ele estava com vontade de comer as bolotas do porco. Esse homem, esse moço, nunca deixou de ser filho. Sempre ele foi um filho. Um filho
daquele pai rico, daquele fazendeiro rico, daquele fazendeiro bondoso, um filho dele, comendo ou com desejo de comer bolotas do porco. Disputar comida com o porco. Ele já estava do ladinho do porco. No nível do porco ele já estava. Faltava ele descer um pouquinho mais para se alimentar, brigar pela comida com o porco. Mas ele nunca deixou de ser filho. Ah, irmãos, eu amo o Spurgeon, quando o Spurgeon interpreta essa passagem. E ele, a questão, aquele moço, ele desce tanto de que a Bíblia diz caindo em si. Sabe esse caindo em si? Quando voltou, quando pelo Espírito ele lembra da casa do Pai. O que eu estou fazendo aqui? Ele estava fora de si. Ele estava num grau de loucura. Nunca deixou de ser filho. E aquele maltrapilho, aquela coisa. Spurgeon diz que o pai provavelmente subia no lugar mais alto da casa, da fazenda. E todos os dias ele olhava até onde a vista dele alcançava, na esperança de ver uma silhueta do filho. E um dia ele sai correndo, de longe. Ah, meu irmão, isso aqui fala da graça, isso aqui fala do amor. O que Davi usou é o que Jesus faz, é o que Deus faz, é o que Deus quer fazer, é o que Deus está esperando, sabe? É só a questão de eu quero sair desse Lodebar. Eu quero voltar para o rei, eu quero voltar para o palácio, eu quero comer pão no palácio. Ah, se você perde, se eu perco uma nota de $1, se eu perdi uma nota de $1, só tem $1 para perder mesmo. Mas vamos melhorar isso aqui um pouquinho. Pastor Paulo perdeu uma nota de $100. Vamos melhorar um pouquinho isso aqui. Vamos botar a nível de AD New Life. Pastor Paulo perde $100. E aí, irmãos, essa nota, onde é que está essa nota? Nunca essa nota perdeu o valor de $100. Ou perdeu? Não. Ela pode ficar perdida, não sei por quanto tempo. O tempo que ela ficar perdida, vai ser perdido sempre $100. Não baixa um penny, não baixa um cent, é $100. E eu fico imaginando quantos filhos de Deus, hoje, pastor Daniel, está no inferno. Que não teve a felicidade, a força de dizer: hoje eu saio de Lodebar. Aleluia. O tempo passou e eu quero te mostrar aqui uma questão que é muito linda. Quando Davi faz a pergunta, escuta, existe ainda alguém? Eu quero que você olhe para a amplitude dessa pergunta. Não interessa se é branco, se é preto, se é rico, se é isso, se é aquilo. Não. Eu quero saber o seguinte: existe ainda alguém? Esse alguém, irmãos, abre um leque para a humanidade toda. Não interessava quantos eram, não interessava quem era. Existe ainda alguém. Esse alguém, essa palavra alguém, coloca uma porta, coloca uma esperança, coloca uma centelha, acende uma luz, abre um caminho para a pessoa que está mais longe, a mais distante, a mais baixa, a mais trancafiada, a mais amarrada pelo pecado. Não importa onde ela está, esse alguém alcança ele. O amor incondicional, profundo, alto, muito mais alto do que esse céu, alcança. Existe ainda alguém. Olha a amplitude. E Davi
Davi acha mesmo que seria incapaz. Eu já falei sobre isso aqui. Eu pulei algumas questões. Quando ele indaga a alguém, é um desejo incondicional. É uma questão que flui graça, amor, misericórdia de Deus. Aleluia. Quais as qualidades espirituais, as vantagens, as realidades espirituais que nós podemos tirar desse texto como lição para a minha vida? 2 pontos ainda e nós encerramos. Primeiro, Davi aqui representa o Senhor Jesus. Não quero nem falar. Mefibosete representa eu e você, o homem pecador, o homem aleijado, o homem deficiente, o homem deficiente físico e espiritual por causa do pecado. O que é estar na casa do rei? O que representa isso? Lodebar, você sabe, é um lugar horrível de se estar. Quero pular aqui porque eu quero passar aqui. O que significa assentar-se na mesa do rei? Coloca para mim aquela mesinha aqui que eu quero mostrar. Aqui a mesinha da terça-feira, Erli. Aquela que o Erli nunca tira, eu tenho que tirar no outro dia. Bota ela aqui com a... E a toalha também, Erli. A toalha também, por favor, bota aqui, porque a mesa do rei tem toalha. Eu quero te mostrar isso aqui. Alguns dos significados. Mefibosete comeu pão assentado na mesa do rei Davi, como se fosse um dos filhos de Davi. Nós, porém, nos assentamos na mesa do Senhor, porque somos feitos de fatos filhos do rei. Isso, aqui assim. Isso, assim. Eu quero fazer até o papel de Mefibosete. Os meus pés são aleijados. E eu vou sentar na mesa do rei, daqui a pouquinho. Primeiro, o que significa? O que é essa questão? Sentar-se à mesa do rei. Primeiro, receber honra real. Estar na casa do rei é ter honra real. Em João, capítulo 1, capítulo 12, capítulo 1, versículo 12, João, está escrito lá, de que Ele deu-nos o poder. O poder, a palavra poder ali é dunamis, da onde vem a palavra dinamite. Eu e você temos poder. O simples fato de você sentar como um filho na mesa do rei, junto com o rei, te dá poder. Nós temos poder. João diz que deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Oh, que coisa tremenda! Quando você souber, irmãos, quando nós entendermos o poderio que é bater no peito e tem que ter café no bule. Tem que ter café no bule. Eu sou filho do rei. Irmão, o diabo treme. O diabo treme. Mas cuida, para que esteja certo. Você tem que ter a certidão de nascimento. Viu? Tem muita gente batendo. Lembra daqueles filhos do lado em Atos dos Apóstolos? Como é que é? Lembra do Seva? Filhos do Seva? Em nome do Deus de Paulo. Olha que coisa. O demônio olhou para eles. Você conhece a história? Escuta. O Deus de Paulo, eu conheço. Aquela palavra conhecer, Adriano, significa eu estava junto dele. O Deus de Paulo eu conheço, eu morei com ele. O Paulo eu também conheço. Aquela palavra conheço significa eu estou de olho no Paulo 25 horas por dia, 32 dias por mês, 8 dias por semana. Eu estou de olho no Paulo. Eu conheço Paulo. Quando Paulo fala, o inferno ouve. O céu ouve. O inferno ouve. Mas eu não conheço vocês, não. E a Bíblia diz que eles fogem nus. Levaram uma surra.
do demônio. Tem poder em ser filho do rei. Sentar na mesa do rei significa isso. Irmão, não tem depressão na mesa do rei. Não tem deficientes físicos. Não tem deficientes físicos na mesa do rei. Mas eu sou torto. Mas para ele você não é. Para ele você é uma joia. Para ele você é perfeito. Mas eu sou fraquinho. Para ele você é o the best. Para ele você é o the best. Aleluia. Mesa do rei significa honra real. Desfrutar. Um segundo ponto. Eu desfruto da comunhão do rei. Irmão, você já imaginou isso? Eu desfrutar da comunhão do rei? Eu ter os privilégios da comunhão do rei? Sabe do que eu me lembrei quando eu estava lendo esse texto aqui? Esses dias, o Donald Trump, que Deus o tenha, o Donald Trump saiu daquela limusine presidencial lá, aquela coisa toda, saiu com aquela coisa toda, pode chegar no ouvido dele, né? Então é bom a gente maneirar. E quem é que vem atrás? O Donaldzinho. O filho dele. Privilégio. O mundo todo está de olho naquela criança. Que privilégio. Que honra. Que honra, irmãos. Desfrutar da presença do rei. Irmãos, eu fico imaginando, sabe o quê? Antes da queda, o privilégio que era na viração do dia, minha irmã. A Bíblia diz na viração do dia. E eu entendo, pode ser que eu entenda errado, que de vez em quando estou entendendo alguma coisa errada, mas que era algo todos os dias, era algo cotidiano. O privilégio que era de Adão e Eva andarem no jardim em comunhão do Senhor. Que coisa que não devia ser aquilo, irmãos. O que tu fizesse hoje, Adão? Irmãos, Deus desce ao nível do homem. Deus desce ao nível dele. Deus caminha com ele. É claro que eu entendo que era Jesus. Como é que... Vem aqui, Adão, eu quero conversar. Vem aqui, meu filho, vem aqui. Vamos andar um pouco. Colhe um coco daquele lá e vamos tomar uma água de coco e vamos andando. Irmão, devia ser algo. Adão saía dali rejuvenescido. Adão saía dali brilhando. Eu digo que sim, sabe por quê? Porque Moisés ficou 40 dias no topo do monte e ele não viu Deus, ele ouvia Deus, mas ele não via Deus, ele não tocava em Deus, ele não conhecia esse Deus, ele não conseguia identificar esse Deus, ele ouvia Deus. E a Bíblia diz que quando Moisés desce de lá, o rosto de Moisés brilhava. Imagina o Adão andando com esse Deus, caminhando com esse Deus. Quem sabe até, quase que eu disse que eles iam brincar de esconde-esconde. Sabe por quê? Irmãos, Deus é um Deus que é um Deus alegre, feliz. Deus é um Deus que é felicidade. Diante de Deus, até a tristeza, ela pula de alegria. Salta, é Bíblia isso aqui. Salta de alegria. Então, vamos brincar, vamos brincar. Vamos correr, vamos cair na areia. Que coisa, me falta palavras. Desfrutar a comunhão com esse Deus. Com esse Deus. Com esse Deus. Muitos recusam, não é mesmo? Essa questão. Uma questão interessante. Na mesa do rei, imagine, olha aqui para mim, só de mentirinha, que o meu pé é aleijado. Os meus pés são aleijados. Eu ando torto. Mas quando eu sento na mesa do rei, os meus defeitos... Rapaz, quem era aquele rapaz que estava lá e falava, e ele tinha uma autoridade, e ele... Não, aquele camarada é o Mefibosete. Ele é aleijado. Não, mas eu não vi o aleijado. Onde que ele é aleijado?
Na mesa do rei, todos nós somos perfeitos. As nossas falhas são cobertas. As nossas falhas são ocultas. Sabe, irmão, o que me faz ser ruim, o que me faz ser pecador, o que me faz ser estragado, e o que me estraga, sabe o que é? É eu sair da casa do rei. Aí sim, aquilo que eu sou começa a tomar vulto. Aquela ruindade que está dentro de mim, o meu coração está cheio, porque o meu coração é perverso, o meu coração é mau, o meu coração é inclinado para fazer o mal. Mas quando eu estou na presença do rei, isso é dominado, isso é refreado. Agora, quando eu saio, os meus defeitos começam a aparecer. Na mesa do rei, os meus defeitos são cobertos. Aleluia. Na mesa do rei tem uma dieta apropriada. Lá não existe enfado. Lá não existe insonso. Lá não existe comida de hospital. Lá não existe nada disso. Lá é comida, uma dieta. Sabe o que é isso? É isso aqui, ó. É isso aqui, ó. Que você tem na quinta, que você tem na sexta, que você tem no domingo pela manhã, que você tem domingo pela noite, que você tem terça. Uma dieta balanceada. Na mesa do rei tem pão genuíno, tem pão do céu, tem maná. Palavra de Deus. Na mesa do rei não existe críticas. A mesa do rei não é a mesa de pessoas que batem no peito e dizem que sou. Sabe o que eles fazem? Pendura o pastor como um Judas. Tem mesa aí que é assim. Pendura o pastor de ponta cabeça e aí começa. Bate. E o pastor fica assim, que nem um pêndulo de um sino, batendo para lá e para cá. Na mesa do rei não existem críticas. Na mesa do rei se fala de amor. Na mesa do rei se fala do reino. Se fala da grandiosidade desse reino. E o último. Na mesa do rei não existe lugar para ociosos. Não tem lugar para ociosos. Nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos ministros. Você precisa desenvolver o teu ministério. No mínimo, irmão, todos nós temos que ser um Ziba. Nós temos que ir atrás daqueles que estão lá fora. Para mim concluir, como é que eu venço essas questões? Como vencer esses traumas e essas marcas de Lodebar? Primeiro, fica de pé aqui comigo. Eu quero começar a encerrar. Chama para nós. Ah, lá está ela. Chega aqui. Eu quero cantar ainda. Eu não. Quem vai cantar é o Samuel e a irmã Aline. Eu só vou fazer Como vencer? Como é que eu saio de Lodebar? Como é que eu venço essa questão do Lodebar? Que está em mim. A minha mente já é uma mente lodebariana. Atenda, primeiro, atenda o chamado do rei. Olha aqui para mim. Atenda o chamado do rei. Escuta o chamado do rei. E depois de escutar, atenda. Atenda. Atenda o apelo do rei. O rei te mandou chamar. O rei te mandou chamar. Atenda o apelo. Tem casamentos que estão em Lodebar. Tem vida que está em Lodebar. Tem finança que está em Lodebar. Tem espiritual. A minha vida espiritual está em Lodebar. Hoje, como Ziba, eu venho aqui e venho te convidar. Sai de Lodebar. Atenda o chamado do rei. Primeiro. Segundo, seja você mesmo. Seja você mesmo. És tu, Mefibosete? Sou eu. Sou eu. Sou eu. Mefibosete, aqui sou eu. Seja você mesmo. Mas, pastor, é que se eu fizer isso, eu disse isso na semana passada e vou dizer de novo hoje.
Quando Maria, que nós pregamos sobre os três lá, Marta, Maria e Lázaro, quando a Maria quebrou o vaso de alabastro e ungiu Jesus, Maria não viu ninguém naquela casa. O culto de Maria era um culto individual. Seja você mesmo. Eu não quero nem saber o que os outros pensam. Hoje eu saio de Lodebar. Identifique-se. Vá aleijado. Venha aleijado mesmo. Venha aleijado mesmo. Mas eu não consigo andar. Pois venha devagar. Não, eu não consigo. Te arrasta. Mas saia de lá. E venha para a casa do rei. Atenda o chamado. Reconheça que você é um miserável. Reconheça que você é um Mefibosete. Reconheça que o teu coração está despedaçado. Reconheça que você é uma vergonha. Você reconheça isso. Reconheça isso. Eu sou uma vergonha para o meu Deus. Eu estou longe daquele alvo que Deus queria para mim. Reconheça. E 4. Receba da parte do rei. Receba todas as benevolências. Passe a comer pão na casa do rei. Bíblia Sagrada. Sente-se à mesa do rei. Participe da Santa Ceia. More em Jerusalém. É aqui dentro da igreja. Jerusalém é a casa do pão. Jerusalém é a casa da paz. Jerusalém é a casa do amor. Jerusalém é a casa da coinonia, da irmandade. Amém? Adore a Deus. E enquanto isso eu quero que você feche os olhos. Feche os olhos e pensa. Se você quiser vir à frente, o lugar é aqui. Pode tirar. O lugar é aqui à frente. Medite nisso. Vai meditando aí. Quando todos os afetos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas Aleluia! se demoram a passar. Vai adorando, vai adorando. Muitas vezes não consigo os teus planos. Se você sentir no coração de vir à frente, vem à frente. Atenda o chamado do rei. Vem aqui à frente. Agora todos. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu oro Aleluia. a ti. Aleluia. E espero Aleluia. em Aleluia. ti. Aleluia. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. Ele sabe. E é bom que você saiba. Ele sabe onde você está, a dor. Que eu sinto a tua dor. Ele sabe. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar. Ele muda tudo. Eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário Aleluia. pra te amadurecer. Isso. Eu sei que tem mais. E depois tem novidade. Eu sei que tem mais. pra você. Seja corajoso. Saia daqui hoje na casa do rei. Cuido de ti. Aleluia. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que Deus tem é bem melhor. O que Deus tem é bem melhor. Que eu tenho
Então recebe Aleluia. abraço meu, pois a tua Aleluia. vida cuido eu, o que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei do amanhã. Aleluia. Então recebe abraço meu, pois a tua vida cuido eu cuido de ti, eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia. Aleluia. Irmã Ana Cláudia, chegue aqui, irmã Ana Cláudia. Aleluia. Iranamar. Descansa em Aleluia. Aleluia. comece a sorrir. Ai, Rama. Ramagas. Aleluia. Aleluia. Cuido de ti, Eu preciso gritar. eu cuido de ti, descansa em mim, comece a sorrir. Aleluia. Aleluia. Adore a Deus, Ele está aqui. Ele está arrancando. Pois eu só sei Ele está arrancando pessoas de Lodebar. Mesmo aí no teu lugar, mesmo aí no teu lugar, você pode ir direto para a mesa do rei. meu abraço meu, pois da tua vida cuido Aleluia. Adore a Deus. Você tem um minuto para adorar a Deus e nós já vamos orar. Mas eu quero que você sinta a presença do rei. Eu quero que você sinta a presença do rei. Eu quero que você sinta a comunhão do rei. O rei está aqui. O rei quer te abraçar. O rei quer conversar contigo. Não é eu, não é ninguém. É o rei, o rei. O rei dos reis. O rei dos reis. O rei dos reis quer te abraçar. O rei dos reis. Pois só eu sei do amanhã. Aleluia. Então recebe As luzes, por gentileza. meu, pois da tua vida cuido eu. Deus cuida de ti. Eu quero agora que você faça algo. Baixe a tua cabeça e nós vamos orar. E eu quero que você agradeça a Deus pela palavra que Ele te trouxe hoje. E eu quero que você se sinta. Não saia daqui. Não saia daqui sem a certeza de que você está na presença do Rei. Nós vamos orar em nome de Jesus. Para você que não acredita mais que Deus tem algo melhor para você. Para você que não consegue mais sonhar, que não consegue mais projetar. Eu quero te convidar a olhar para trás. De onde você veio. Como começou a sua vida. E onde você está hoje. Alguns dias atrás eu refletia sobre algo. Hoje eu sou uma mulher de 39 anos de idade. Quando eu tive o meu primeiro filho, eu tinha 25 anos. E eu lembro que quando eu carregava o Jadiel no colo, esse meu pulso aqui abriu.
E teve vezes que eu não podia mais segurá-lo por causa do peso. E eu disse, não quero mais ter filho. Filho dá muito trabalho. Lá no hospital, naquela dor insuportável. Só que veio Samuel. E hoje eu olho o quanto eu sou uma mulher forte fisicamente. O quanto eu tenho aguentado. Que quando eu carregava o Samuel bem mais gordo, bem mais pesado. E o meu pulso já estava mais forte. Às vezes você consegue olhar para trás e não consegue ver os grandes feitos, ver o quanto você tem se tornado, o quanto você tem conquistado, o quanto você tem crescido. Esses sofrimentos são necessários. Amando choramando igamash. E eu quero convidar você que não consegue mais sonhar, você que não consegue mais olhar e dizer, eu não sou digno deste amor. Tu és digno sim. E hoje Deus te chama de filho amado, de filha amada. E Ele quer te fazer sentar na mesa. Talvez você tenha ouvido para aqueles que conseguem olhar só os teus defeitos, a tua pequenez. Mas eu te digo, na mesa do rei, como foi pregado nesta noite, Ele não vê os teus defeitos. Que voz você tem ouvido nesta noite? Você tem ouvido o que Deus tem falado a teu respeito? O que Ele pode fazer através de ti? Ou você tem ouvido aqueles que muitas vezes olham para ti, apontam o dedo e diz, você não presta, você não é nada, você não vai chegar a lugar nenhum, você não tem capacidade, você não sabe falar inglês, você não sabe nem expressar. Mas Deus hoje está aqui para renovar alianças. Deus está aqui para renovar aliança. Vem aqui para a frente, na frente do altar. Amando igama, choramando ihai. Ando choramando igama, choramai, remiandaramai. Aleluia, aleluia. Que voz você tem ouvido? Por onde você tem andado? Talvez você está aqui como aquele filho pródigo. Mas Deus, quando Ele olha para nós, Ele faz que nem aquele pai. Ele não olha com um olhar para condenar. Ele olha com um olhar de amor. Ele beija e trata como filho. Senhor, amando igama, choramando. E Felipe, vem pra frente, Felipe. Aquele jovem loiro ali, ó. Vem aqui, meu querido. Você mesmo que está me olhando, vem aqui. Felipe, vem bem aqui na frente, Felipe. Aleluia. Vem cá. Qual é o teu nome? Isso, levanta a tua mão. Vai adorando a Deus. Você que é batizado no Espírito Santo, fale em línguas. Ore em línguas. Ore em línguas. Declara as bênçãos em o nome de Jesus. Deus está salvando vidas. Deus está arrancando de Lodebar. Deus está trazendo vidas para a sua mesa. Arrama. De Jesus, vai adorando, isso, não te apressa em sair da mesa do rei. Na mesa do rei tem comunhão com o rei. Ira shurinikandarabaga. Aleluia, aleluia.
sabemos que Tu és um Deus que opera, Tu és um Deus que faz coisas maravilhosas, Aleluia! muito além daquilo que pedimos ou pensamos. E nesta noite eu peço, renova as alianças. Espírito de mentira, espírito de acusação, que faz o Teu povo imobilizar, parar, nós repreendemos pela autoridade do nome de Jesus. Pai querido, eu vejo aqui homens valorosos, mulheres valorosas, que o Senhor tem banquete para oferecer, mas muitos aqui têm vivido, Senhor, de deserto. Muitos aqui têm vivido, Senhor, de águas, de poços parados. Mas o Senhor quer tirar deste lugar que não tem pasto, deste lugar que não tem vida, deste lugar que não tem flor, e trazer para a Tua presença. Porque na Tua presença há banquete, na Tua presença há uma fonte inesgotável. Por isso eu oro por essas vidas. Dá força aos Seus filhos para firmarem-se na Tua presença. Dá força às Tuas filhas para continuar lutando, para continuar caminhando. Ah, Senhor, tira as escamas espirituais.